pessoal, mais uma vez aqui com vocês. Hoje, começando a nova temporada, então estamos no primeiro episódio da terceira temporada. Deixamos os copos ali da temporada passada, né, para relembrar e para mostrar a transição de uma temporada para outra. Então, começamos com o nosso ProjectCast, um programa diferente para quem gosta de gestão e gente. O objetivo do ProjectCast é orientar, levar conhecimento às pessoas da comunidade acadêmica, né, e aos demais interessados, aos gestores do terceiro setor, né, os assuntos estão mais relacionados à administração, contabilidade, direito, gestão de pessoas, né, de um modo muito especial, né, nós gostamos de gente, né, e hoje nós vamos falar com o doutor Felipe Florencio, que nós vamos chamar de Felipe, delegado da Receita Federal, né, Matheus, para ficar mais fluido esse nosso bate-papo. Estamos aqui com o Bernardo, que é discente do curso de administração. Olá. Com você, Bernardo. Bom, eu vou fazer uma breve apresentação do nosso convidado, eu vou ter que ler porque é uma breve apresentação, mas é bem extensa, a gente já até tirou uma parte. Mas, bom, nosso convidado de hoje é Felipe Araújo Florencio, auditor fiscal da Receita Federal e atual delegado da Receita Federal em Montes Claros. Graduado em Direito pela Unimontes, especialista em Direito Previdenciário e Tributário, atua na Receita Federal desde 2007, com ampla experiência em administração tributária, fiscalização e gestão pública. Ao longo da sua carreira, exerceu funções de liderança em diferentes estados e hoje conduz ações voltadas à modernização da administração tributária e à aproximação da Receita Federal com a sociedade. Acho que faltou 2 pontos importantes aí dessa apresentação, né, Felipe? Filho, esposo e pai de um casal. E o que mais, Felipe? Atleticano. Montes Claros, sou da cidade, norte mineiro. E como minha formação é toda no serviço público, né, sei a importância do serviço público na nossa terra como fonte de transformação social, né, de dar oportunidades e de justiça, praticar justiça fiscal, justiça social, né, então essas pautas sempre estão na minha vida. Excelente. No episódio de hoje, vamos conversar sobre imposto de renda, pessoa física, um tema que costuma gerar muitas dúvidas. Receios e curiosidades, mas também vamos falar sobre cidadania fiscal, impacto social e como decisões tomadas na declaração podem influenciar diretamente projetos e instituições da nossa região. Para começar, a pergunta mais simples que você vai ter aqui hoje. Existe motivo do brasileiro ter medo do leão? É engraçado essa parte do leão, né? Porque de onde surgiu o leão da Receita? Foi numa campanha publicitária, né? Lá na década de 60, sobre domesticar o leão, né? Então, contratou um leão de zoológico e levou assim, está no YouTube, quem tiver curiosidade, baixa lá e vê. Então a Receita ficou vinculada a esse leão. Só que de forma mais moderna, eu gosto muito de comparar a Receita não com o leão, e sim com a leoa. Isso por quê? Porque, primeiro, pela importância do papel feminino, que a gente tem sempre que levantar essa bola. Depois, porque é de fato a leoa que caça, e caça para quê? Para prover a sua família ali, a sua matilha, a sua coletividade. Então, a leoa cuida dos filhotes, a leoa cuida do bando, com muito cuidado, com muito zelo, garantindo a sobrevivência, garantindo aquela permanência. Então, ultimamente, tenho gostado muito desse papel para refletir a Receita Federal. Mas é importante, a gente destacar o seguinte, que a Receita, ela não pode ter o mesmo comportamento para cada tipo de contribuinte. Hoje a gente sabe que o papel da Receita é orientar, é informar, né, é conduzir o contribuinte para fazer a coisa certa. E a maioria dos nossos contribuintes, das pessoas físicas, das pessoas jurídicas do país, desse país, do Brasil, querem fazer a coisa certa. Só que às vezes encontra burocracia, encontra dificuldade, encontra complexidade nas declarações, e a gente tem trabalhado para simplificar, para facilitar e induzir o bom contribuinte, que é a maioria, para a formalidade. E é claro, existe aquela pequena, né, quantidade de contribuintes que querem realmente fazer a coisa errada.
eles querem ter um ganho competitivo na sonegação, eles querem pagar menos imposto para oferecer um produto mais barato para o cliente dele e concorrer deslealmente com toda a sociedade. Eles querem cometer fraude, eles querem lavar dinheiro do crime organizado, eles querem lavar dinheiro de diversos crimes. Para esses contribuintes, né, que nem são contribuintes, são sonegadores, são criminosos, para essas pessoas, a Receita tem que ter o dente do leão e atuar de forma mais incisiva. Tem que ter medo da leoa. Tem que ter medo da leoa. Joia. Eu gostei, tem que ressaltar que eu gostei demais que você prefere tratar como leoa, porque exaltando a mulher, eu acho que no Brasil, eu acho não, né? Eu tenho certeza, é uma coisa que nós estamos precisando muito frente a essa grande violência que as mulheres estão sofrendo no Brasil. Exaltar cada vez mais a figura feminina. A Receita projeta 44 milhões de declarações do imposto de renda para este ano, né? Em Minas Gerais representa cerca de 10%, né, dessa parcela. Tem um perfil econômico em Montes Claros que chama mais atenção, que é diferente, tem características específicas da nossa região, ou tem alguma região que tem essas características? Montes Claros é polo do norte de Minas, né? Concentra várias cidades ali, ela polariza várias cidades ali do seu entorno, não só do norte de Minas até o sul da Bahia. Então ela tem uma característica econômica de não depender de um setor econômico só. Então isso traz um pouquinho de diversidade para o nosso setor econômico, que é bem interessante, né? Então a gente, pelo fato de polarizar, a gente é polo de serviço de saúde, de educação, de comércio, e comércio e logística também. Montes Claros já se torna um ponto logístico, ali a gente está num trocamento viário importante, né? E também a gente tem uma parcela significativa de profissional liberal, agora a gente é polo farmacêutico, a indústria começa a ter força, né? Então eu acho que essa pluralidade da força econômica de Montes Claros traz aqui também para a declaração do imposto de renda das pessoas físicas, né? A gente, Luciano, nós estamos esperando aqui na cidade de Montes Claros, 80 mil declarações, né? Aproximadamente 80 mil declarações. No Brasil, você falou bem, são 44, 43 milhões ali na expectativa. Até a data de hoje, né? Que a gente está gravando esse podcast, que já passou da metade do tempo, a gente está com menos da metade das declarações recebidas. Hoje é dia 7 de maio, a gente está com menos das metades das declarações. Em Montes Claros, a gente está com 36.375 declarações apresentadas, extraí esse dado hoje de tarde, e a gente sabe aí que o pessoal deixa para a última hora mesmo, né? Mas a gente ressalta para não deixar para a última hora a declaração da pessoa física, para já levantar a documentação, transmitir para evitar problemas, correria de última hora, porque essa pressa que leva os contribuintes a errar, cometer erros e ter problemas. Bom, Felipe, alguns especialistas às vezes destacam que existe uma diferença entre o potencial arrecadatório e o imposto efetivamente declarado, principalmente em regiões em que existe uma maior informalidade. Para você, quais fatores explicam essa diferença e é possível estimar quanto pode estar deixando de ser arrecadado por conta dessa informalidade e outras limitações do próprio sistema? Bernardo, estimar isso é muito difícil, talvez até impossível, né? A gente sabe que tem uma diferença entre aquele trabalhador informal, né, do que quer sonegar. A gente reconhece a importância dos pequenos negócios nesse país e a gente sabe que muitas vezes esses contribuintes têm dificuldade de formalizar por dificuldades, falta de apoio, falta de instrução. Então, um perfil diferente do sonegador propriamente dito. Mas realmente isso impacta. E quanto mais a gente formaliza a nossa economia, tem rastreio, né, as transações são rastreáveis, maior vai ser o pagamento de imposto naturalmente, né? Então a gente tem trabalhado para digitalizar, trabalhando com cruzamento de informações, para evitar esse tipo de distorções, sem esquecer da importância dos pequenos negócios, dos pequenos empreendedores, né? Então hoje no Brasil a gente tem caminhos de formalização. O MEI é um deles, né? A gente sempre orienta aquele pequeno empreendedor começar como MEI e trilhar um caminho de prosperidade. A gente quer que esse cara deixe ser MEI, vá para o simples, daqui a pouco já esteja no lucro real, já esteja prosperando. Mas ele não vai conseguir prosperar sem a formalização.
né? E eu acho que a gente está dando passo importante na reforma tributária, com a figura, vai surgir a figura do nanoempreendedor. É ainda menor do que o MEI, é a metade do MEI, é a porta de entrada. Então o caminho da formalização é tentar da formalização e combate à informalidade é tentar simplificar. Porque boa parte dessas pessoas, elas não estão pagando por deliberação, quero sonegar de forma deliberada. É porque estão à margem da economia formal, né? Então nós temos que isso vai muito além do pagamento de imposto de renda. A gente tem que trazer essas pessoas para a margem da formalidade, simplificando. E a partir dessa simplificação, provavelmente elas vão estar na faixa de isenção, né? E nessa faixa de isenção elas vão se formalizar, vão crescer, vão prosperar, logo elas estão dentro do pagando imposto de renda, porque estão tendo, de fato, rendimentos tributáveis. É uma questão de cidadania também, né, Felipe? E eu costumo dizer assim, que tem gente que fala assim, que reclama que vai pagar. Ah, vou ter que pagar imposto de renda. Tem que reclamar, não. Tem que agradecer, porque se vai pagar é porque teve um rendimento, porque tá numa situação de formalidade, né? Então isso é importante. Vivemos hoje numa era da informação. E mesmo tendo hoje muita informação disponível e também a Receita tendo um sistema mais automatizado para as declarações, existe um certo receio da chamada malha fina. Aí eu gostaria de saber assim, como funciona essa retenção em malha fina e aqui na região, existe algum padrão nos erros que os contribuintes costumam deixar mais claro? Bernardo, que pergunta maravilhosa, que é bom a gente falar disso, né? A Lucilene, que é contadora, que entende disso aí, mais do que eu, tenho certeza. Mas eu gosto de começar esse papo já dizendo o seguinte: malha não é punição. Isso é muito importante dizer. Malha não é punição. A pessoa que cai na malha, não necessariamente ela está errada, né? A malha é critério de conferência. Significa que eu preciso conferir um dado, uma informação. A Receita hoje trabalha com várias fontes de informação para verificar a declaração de imposto de renda da pessoa física. A gente trabalha com informação de cartório, de instituição financeira, de profissionais de saúde, de imobiliárias. A gente tenta das fontes pagadoras, né, das empresas que pagam, a gente tenta cruzar essas informações para ver se está batendo, se cruzou certo essa informação. Quando tem alguma divergência de informação, essa pessoa pode cair na malha. Por exemplo, isso é muito comum, um dos principais erros. Na declaração do imposto de renda, a pessoa tem que declarar todas as rendas dela. E dos seus dependentes, se tiver renda. Então, muitas vezes a pessoa vai lá, declara todas as rendas que ela tem, aí vai lá, informa os dependentes. Coloca o cônjuge, mas esquece que o cônjuge tem um imóvel alugado, né? E aí vai cair na malha. Por quê? Porque a Receita vai ter informação lá, que vem lá das imobiliárias, que aquele imóvel está alugado e que tem um rendimento. A pessoa esqueceu, omitiu o rendimento. Pela legislação tributária, ela fica sujeita a incidência de uma multa por omissão de rendimento. Pode ter uma multa. Só que a Receita não quer multar a pessoa. A Receita vai falar, olha, não é que você está errado, não é que você está sendo penalizado. Confere esse dado para mim, por favor. Tem certeza que é isso? A pessoa pode corrigir. Mas pode ter acontecido também que a imobiliária informou incorretamente. Era um aluguel que ela não recebeu. Mas eu tenho essa informação, então vamos conferir essa informação? Entendeu? Então, malha é critério de conferência. Os principais casos de malha é omissão de rendimento, né? Dar essas divergências de rendimento, ou do próprio contribuinte ou de seus dependentes, e também temos despesas médicas, porque as despesas médicas são dedutíveis, né, da base de cálculo. Então, muitas vezes há uma confusão do que é, pela legislação tributária, considerado despesa médica, né? Então, às vezes, os contribuintes informam alguma coisa que ele acha que é despesa médica, mas não pode ser dedutível, ou aquela informação que o contribuinte prestou, e de fato o contribuinte teve aquela despesa médica, na outra ponta a gente não conseguiu ter informação, o prestador de serviço não declarou isso para a Receita. Então, quando o médico não declarou, mas o paciente declarou, isso pode cair na malha. Então, não é que o contribuinte está errado, é um critério de conferência. Tá certo? Você comentou a respeito das despesas dedutíveis. Então, eu gostaria de fazer
duas perguntas para você acrescentar para nós. Primeiro, pensando num público que ainda não teve acesso a essa informação, já que o nosso podcast vai ficar disponível no YouTube, né? Os alunos que estão ainda iniciantes no curso de administração, que não chegaram nesse conteúdo ainda, o que são essas despesas dedutíveis, o que é essa dedutibilidade do imposto. E outra pergunta com a criação o aperfeiçoamento, né, o aplicativo lá para ser emitida os recibos médicos, o Receita Saúde, você acredita que vai diminuir ou vai aumentar a malha nesse sentido? Qual que é a sua percepção? Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre deduzir da base de cálculo do imposto de renda. O imposto de renda, ela tem uma sistemática que busca a justiça fiscal. Quem pode mais, paga mais. Então, por isso que a alíquota ela é progressiva, né? Então, assim, o alto rendimento chega até 27,5%. Só que tem algumas coisas que, apesar do contribuinte ter renda, isso vai impactar no tanto que está disponível para ele gastar. Né? Então, tem algumas coisas que a gente deduz da base de cálculo do contribuinte. Vamos supor que ele ganhou R$100 mil no ano inteiro. Então, a tributação vai considerar aqueles R$100 mil. Mas o contribuinte vai, opa, eu tive algumas despesas que vai deduzir a minha base de cálculo. Então, não vai ser 100 mil, vai ser 100 mil menos o quê? Aí existem algumas despesas. Despesa médica é interessante porque ela não tem limite. Alguns tipos de despesa têm limite. Por exemplo, educação no país. Educação no país, você pode deduzir, mas até tanto, né? A gente pode deduzir previdência, né? Tem várias deduções que são possíveis. E entre elas, as despesas médicas, né? Com saúde. Lembrando, gente, que saúde, o conceito de saúde é importante isso demais no imposto de renda. Saúde não é só não estar doente. A saúde é um bem-estar social, mental, né? Que o contribuinte tem. Então, algumas despesas médicas estéticas podem ser deduzidas na base de cálculo do imposto de renda. Isso é muito polêmico, teve gente que já entendeu. Hoje já está pacificado isso, né? Desde que seja prestado pelo profissional médico devidamente habilitado, né? Então, muita gente tem dúvida se o Botox vai entrar, se não vai, né? Mas é por causa disso, né? Essas despesas médicas deduzem a base de cálculo. E a outra pergunta, Lucinéia, sobre a Receita Saúde, a gente criou um aplicativo para facilitar. Antigamente tinha aquele negócio do recibo, né? Porque o prestador de serviço médico ele pode ser pessoa física ou pode ser também pessoa jurídica. Então, durante muito tempo, a pessoa jurídica emitia a nota fiscal, né? Então, isso já migrava lá para a base de dados da Receita, a Receita conseguia recuperar de forma mais rápida. O profissional, pessoa física, isso ficava um pouco mais complicado, difícil de rastrear. Então, para evitar malhas, então o aplicativo foi criado para diminuir o número de malhas. A Receita criou um aplicativo, Receita Saúde. Então, o profissional médico, né, e de todas aquelas especialidades que são consideradas médicas, pessoa física, quando ele prestar o serviço de saúde, ele tem que preencher o aplicativo lá, o Receita Saúde. Isso vai aparecer para o contribuinte, vai aparecer lá para o médico. Isso migra automaticamente para a declaração do imposto de renda do ano seguinte e vai evitar esquecimentos, vai evitar também a sonegação, né, e vai diminuir o número de malha. Mas acontece também, né, muitas vezes que o profissional médico não emitiu, né? Aí qual que é a orientação? Assim, o que o contribuinte, o paciente procure o médico para que seja emitido isso, né? Se tiver passado do prazo, tem muita gente falando agora, pô, eu estou fazendo minha declaração agora, e no ano passado, como é que fica? O médico informar isso no Carnê-Leão, né? Pô, mas não tem nenhum documento, mas tem todo o comprovante que eu paguei. Aí, nesse caso, pode ser que o contribuinte caia em malha e vai ter que comprovar essa despesa de saúde para a gente. É interessante você mencionar a questão da comprovação, porque alguns acreditam, principalmente antes do Receita Saúde, né? Vou lançar, bom, se cair na malha, eu vou dar um jeito, mas se não cair, retifico, né, altero, mas se não cair, vou deixar aí, que vai reduzir, né, meu imposto de renda a pagar. Mas é importante lembrar que a Receita tem aí 5 anos, né, de prazo
para poder fazer aí a conferência da sua declaração, né, se for o caso, ou para pedir que você apresente lá os documentos que são o lastro do que você lançou lá na declaração do imposto de renda. Então, não é uma declaração de qualquer maneira, né? O outro ponto, nós já começamos a falar dessa questão da tecnologia, né, desses avanços para possibilitar que a Receita faça esses cruzamentos, inclusive a questão do Receita Saúde, que foi a última coisa que nós falamos agora. Então, esse avanço, né, certamente é para diminuir esse número de fraudes, como você também já mencionou no início a importância disso. Eu gostaria que você falasse para a gente, Felipe, quais assim, os principais erros, sobretudo aqui em Montes Claros, se dá para apontar esses principais erros. É engraçado, né? Os erros normalmente estão ligados à pressa na hora da declaração, né? O pessoal deixa para a última hora e acaba cometendo. Esse ano a gente está de forma atípica observando muito o erro da fonte pagadora. E isso aí, para quem não é muito da área, talvez fique difícil para entender, mas para quem é da área vai saber que as fontes pagadoras tinha a DIF, né, que era uma obrigação acessória, que era um formulário eletrônico que as empresas que pagavam seus funcionários emitiam para a gente, falando, descrevendo tudo que cada pessoa física ganhou, quanto que foi retido de imposto de renda, quanto que foi de pagamento, e ficou muitos anos a DIF aí, o pessoal já estava bem habituado de preencher, só que a escrituração passou por uma transformação, fruto de evolução tecnológica, e foi criado o E-Social, que é igualmente um formulário eletrônico que as empresas fazem todas as declarações dos funcionários, dos empregados. Isso é muito importante para alimentar a base de dados lá para a Previdência, para os trabalhadores aposentar. Desde a admissão, todo o processo dele durante a empresa, férias, né, licença de saúde, qualquer coisa que aconteça, alteração de salário, né, até a sua demissão, tá lá no E-Social. E fruto dessa evolução tecnológica, né, foi definido que a DIF ia ser substituída lá pela base lá do E-Social por um documento que é a FD-REINF. E esse ano teve o preenchimento da FD-REINF e muitas empresas erraram, porque estava habituado com a DIF e agora tinha que formar a FD-REINF. E como a empresa erra nessa declaração, né, o contribuinte vai informar lá o que ele de fato recebeu, pode ser que ele caia em malha, porque uma ponta está diferente da outra, né? Então as informações não vai dar. E aí a gente, como Receita Federal, já identificamos essa situação, já entramos em contato com grandes fontes, porque a gente já está fazendo batimento, né? Essa empresa, essa prefeitura, esse órgão público, tem 200 pessoas em malha, né? Pô, a chance de ter um erro lá na declaração é grande, então vamos entrar em contato, vamos atuar de forma proativa, vamos entrar em contato lá com eles, porque se a fonte pagadora retifica a informação, colocando corretamente, automaticamente todo mundo vai sair da malha. Então a gente vai trazer uma justiça. Mas os erros, assim, às vezes as fontes pagadoras, quem nos fornece informação preenche errado, isso. Mas os erros dos contribuintes comuns são opção de rendimento, esquece algum rendimento, esquece rendimento de aluguel, informa despesa médica que não é dedutível. Esses são os principais erros, eu diria. Bom, é percebido atualmente o aumento do número de investidores, pessoa física, e com o avanço também dos ativos digitais, é perceptível uma maior complexidade nas declarações. No seu ponto de vista, esse aumento no número de investidores já é percebido aqui na região? E quais são os principais desafios para quem investe e precisa declarar? Já percebemos, sim. E isso é engraçado também, né, que quem gosta de estudar, manipulando dados, extrair dados do sistema, a Receita é um lugar excelente para trabalhar, né, porque a gente consegue fazer, por meio da extração, verificar os investidores, qual é a idade, e a gente vê qual é a geração, essa geração está investindo mais que a antiga, e a gente consegue extrair dados assim para entender o comportamento do contribuinte. Isso é importante para a administração tributária. Mas isso sim tem acontecido, e até mesmo porque se tornou mais fácil, mais acessível essa renda variável, né, esses investimentos em ações, em bolsa, e hoje
papel da Receita é muito mais preventivo e orientativo. A ideia é estimular a conformidade e facilitar o contribuinte. Então, para quem é da área, aí já viu o REVAR, né, lá, que o pessoal chama de calculadora do imposto. Muitas dessas situações, o contribuinte tem que apurar mensalmente o valor do tributo e pagar o imposto ali, né? E aí no ano seguinte, na hora de fazer o ajuste, né, tem que declarar isso na declaração. E para quem não é muito da área, às vezes tem dificuldade de entender, mas o imposto de renda funciona assim. O imposto de renda é anual. A gente apura ele por ano. Então, por ano eu vou pagar X, vou pagar Y de acordo com o que eu ganhei. Só que mensalmente vai fazendo aqueles descontos e aqueles pagamentos. Então, todo mês eu tenho uma remuneração, aí já paguei um pouquinho. Se eu tive um aluguel, eu tenho que emitir a guia e pagar, informar isso lá no Carnê-Leão, os sisteminhas, né? Que tem que estar. Então, são instrumentos que a gente usa para pagar mensalmente ali aquele imposto de renda. Mas o imposto de renda é anual, conforme a gente falou. Então, normalmente ali abril e maio de um ano, a Receita vai abrir o prazo para os contribuintes declararem o imposto de renda. Então eu vó pegar tudo que eu ganhei no ano passado, tirar as minhas despesas e vou apurar quanto que de fato eu devo de imposto de renda. Aí tá, eu vou assim, devo 10 mil de imposto de renda, referente ao ano passado. Mas já me foi descontado, eu já paguei Carnê-Leão, já me foi descontado lá direto na fonte, 15 mil. Se eu devia 10 e paguei 15, eu tenho restituição. Então, por isso que muita gente aí, a gente escuta, tem restituição no imposto de renda, essa época ali a partir de maio, né, o pessoal vai ficando feliz, já gasta mais no comércio porque recebeu a restituição. E tem o contrato também, né, eu tinha que pagar 10 mil, mas só me descontaram 7, aí eu tenho que pagar 3 mil de imposto, né. Então, o imposto de renda é anual. Para quem opera em bolsa, tem ali a renda variável, ele tinha que fazer o cálculo, pagar o Carnê-Leão ali, fazer aquele cálculo todo mês, era uma confusão. Aí a Receita criou o REVAR, é uma calculadora eletrônica, a pessoa ia ali super colaborativa com as grandes instituições financeiras de investimento, a gente fez reuniões com eles, tal, fizeram informação, que essas informações muitas vezes já são migradas automaticamente para essa calculadora, vai calcular quanto que deve ali, e aí no ano seguinte da declaração, já vai migrar automaticamente para a declaração dele, quando ele for preencher, então está mais facilitado. Mas quais são os principais desafios do investidor? É controlar aqui aquelas notas de corretagem, é apurar mensalmente o eventual ganho de capital, calcular essa operação variável e entender aquelas regras de compensação, de prejuízos, né? Entender regras de isenção. Esses são os grandes desafios que a Receita deu um grande passo com o REVAR, que é essa calculadora eletrônica. Quem está com curiosidade aí, busca no Google lá, entra no site da Receita, vê como é que funciona, é bem interessante e mostra bem o que a Receita está pensando para o contribuinte. Está tentando trabalhar em conjunto e tentar facilitar o cumprimento espontâneo da obrigação tributária. Eu brinquei aí durante a sua fala, que eu falei assim, o que é Carnê-Leão? Então você tratou de dois, falou do Carnê-Leão e falou do ganho de capital. Então vamos explicar para quem ainda não aprendeu essa parte, ou para quem está nos assistindo, né, que não é da área. É um desafio para mim, né, que eu estou do lado de uma professora, e eu não sou professor, né, mas o imposto é imposto de rendas e proventos de qualquer natureza. Então não é só salário que gera imposto de renda, é tudo que tem ganho, né, a pessoa tem que pagar imposto, né, de renda, porque você teve um rendimento. E aí a gente vai dividir entre rendimentos tributáveis e não tributáveis. O que é rendimento tributável? O que é rendimento não tributável? A lei vai dizer. Não dá para a gente explicar. Alguns rendimentos têm isenção, alguns são considerados não tributáveis, mas de maneira geral, se fosse para tentar resumir, tudo que eu tive um acréscimo assim na minha, né, eu vou considerar renda, é provento de qualquer natureza. Vou dar um exemplo aqui. Eu comprei uma casa de 100 mil. Né? E vendi por 200. Isso acontece demais, viu, gente? Os investidores aí sabem disso. Comprei um terreno, comprei uma casa, comprei uma casa de 100 mil, vendi por 200. Eu tive um ganho de capital de 100 mil.
Então, normalmente, né, a gente sabe que tem as regras de isenção, não vão. Muito detalhe, viu, gente? Mas, como o Felipe falou, dá um Google, vai lá na página da Receita que tem o perguntão. É bem didático, diga-se de passagem. Verdade. Então, normalmente, desse exemplo que a gente deu, a pessoa teve um ganho de capital de 15 mil, ele vai procurar a alíquota que vai ser aplicada e vai ter que pagar uma guia, normalmente ali, ele vai fazer esse pagamento ali, no mês seguinte da apuração, e essas informações, elas vão entrar na declaração de imposto de renda do ano seguinte. Isso mesmo. Nós vamos entrar numa parte que eu gosto muito e que eu sei que é a parte que você mais gosta também de tratar a respeito do imposto de renda, que é falar do impacto social que o imposto de renda pode gerar, né? Para além do que você disse, quando tem a restrição, tem o gasto do comércio, que já aumenta ali a renda, mas é muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem assim, eu fico pagando imposto, eu nem sei para onde que esse dinheiro vai, né? Então tem alguma coisa que pode ser feita a partir do pagamento do imposto, que eu possa, de alguma forma, saber para onde meu imposto vai? Esse é um assunto que mexe com a gente, primeiro porque a gente vê vidas sendo transformadas com isso, vidas sendo melhoradas, né? Mas como é que funciona assim? Lá no direito tributário, né, que tem gente que gosta de estudar, o imposto tem uma característica que ele é não vinculado. Então, toda vez que o imposto é arrecadado, isso vai para o governo e os nossos governantes democraticamente eleitos, né, eles escolhem assim, onde esse valor vai ser aplicado. Então, por exemplo, paguei meu imposto de renda. Né, se o poder público entender que o interessante, com esse valor de imposto o interessante é construir uma ponte em Manaus, a ponte vai ser construída em Manaus. Só que a legislação dá uma exceção para a gente. Né? Ela fala o seguinte, olha, do imposto devido seu, até 6% você pode escolher pegar esses 6% e mandar para lugares especiais. Que lugares são esses? O fundo da infância e da adolescência ou o fundo da pessoa idosa. Então, vou voltar no exemplo lá. Vamos supor lá que naquele cálculo lá, né, que eu falei, que ia ver se eu tinha que pagar tanto no ano, vamos supor, deu 100 mil reais, né? E aí, então eu posso escolher 6 mil reais e falar, olha, eu quero que 6 mil reais vá para o FIA de Montes Claros. E esse valor vai chegar direto para o FIA, que é gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que não é do município, ele é paritário, né? Tem poder público, tem pessoas privadas, né, das associações gerindo. E o fundo pode alocar em projetos sociais. E aqui no Montes Claros nós temos vários e vários projetos que são transformadores, que são sensacionais. Então a gente vê o nosso imposto melhorando a vida da nossa comunidade. Né? Eu acho que o melhor é ver realmente ali aquelas crianças sendo atendidas. Mas além disso, a economia local melhora. Dia desse eu fui lá numa associação, né? Eu gosto de participar, gosto de ver, e vi lá as meninas na aula do balé. São meninas em situação de vulnerabilidade social, famílias de vulnerabilidade social, famílias pobres, né, que certamente a família não teria condição de dar esse tipo de cultura e educação para elas, que seria a aula de balé. Mas vi também o seguinte, a professora de balé foi contratada, é daqui da cidade, então é um emprego e renda que foi gerado aqui na cidade. As roupinhas de balé, né, foram compradas, costureiras da cidade, panos da cidade. O lanchezinho que as meninas estavam comendo ali depois foi custeado, ou seja, movimentou o comércio local, movimentou o supermercado, movimentou a mercearia, a padaria da cidade. Então o imposto nosso, né, que poderia ir para a ponte de Manaus, né, está indo diretamente levar cultura, levar educação, levar alimentação para as crianças, né, para os idosos, e além disso, movimenta a economia da nossa cidade, gera emprego, gera renda. Então é um ciclo muito virtuoso que gera cidadania. E quando a gente vê os nossos impostos serem bem aplicados, melhorando a nossa vida, a gente fica mais, realmente mais conformado com a tributação, né? A gente aceita mais a tributação e entende o nosso papel de cidadania, contribui para uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor. O nosso Project Cash, ele faz parte do programa Project, né? Então tá dentro um dos pés do guarda-chuva, né? E
O outro projeto do projeto é um programa de orientação à gestão das instituições do terceiro setor. Então, nós já tivemos a oportunidade de visitar algumas delas, né, de ajudar de alguma forma com alguns instrumentos. E também em 2004 fizemos podcasts com várias instituições financeiras, Paulo Elizabeth, Fundação Sara, o Projeto Jabs. E essa semana mesmo eu falei com a tia Josi do Projeto Jabs, e sempre que tem alguma novidade assim lá do Jabs, ela manda no meu WhatsApp, que às vezes ela sabe que eu não entro tanto nas redes sociais, e ela me falando que muitas vezes ela pensa em desistir, porque de todas as dificuldades, né? E o Projeto Jabs, para quem não sabe, o objetivo dele é ensinar música, né? Os alunos a trocar instrumento musical, enfim. Mas ela falando da quantidade de alunos que começaram enquanto crianças e foram desenvolvendo lá e são voluntários e que estão passando nos vestibulares. Então, assim, ela vibra como se fosse mesmo, né, os filhos dela. E que às vezes a pessoa fala assim, mas balé? Balé é importante? Tocar um instrumento musical é importante, mas é mais do que essa atividade, né? Esses projetos, eles vão para além disso e além da cidadania. Todos merecem também ter acesso, né, a essa cultura. Então, E é importante ressaltar que as atividades do FIA e do Fundo de Idosos envolvem não só cultura, alimentação, saúde. Então, a gente pode citar várias entidades aqui da cidade que trabalham com crianças com câncer. Então, você imagina o que é uma criança que não tinha condição de receber um tratamento com uma doença como o câncer, que é cruel uma criança estar com câncer, mais cruel ainda essa criança estar desamparada e desassistida, sem nenhum tipo de tratamento. Então, por meio dessas instituições são maravilhosas, essa criança tem a oportunidade do tratamento, né? E a gente fala assim, pô, mas a gente está falando de quanto? A gente está falando de quanto, né? Assim, quanto que é que... Ah, é? Que bom, a gente está alinhado. Então, assim, o potencial é muito grande. Se todo mundo que pudesse destinar imposto na cidade de Montes Claros, estou contando só quem é de Montes Claros, porque quem está lá em Belo Horizonte, quem está lá em São Paulo, pode também destinar para o FIA de Montes Claros. Mas se a gente contar só quem é de Montes Claros, estivesse do ano para cá, o valor seria de aproximadamente 23 milhões de reais por ano. Isso constrói um hospital por ano. Isso transforma a vida de várias e várias crianças, sem tirar nada do bolso do contribuinte. Porque vamos lá naquele exemplo que eu dei de 6 mil, né? O imposto ele poderia destinar 100 mil, porque o valor devido era 100 mil. Mas vamos supor que ele pagou só 90, então ele tinha que pagar mais 10 mil de imposto, né? Ele destina 6 para o FIA, né, para o fundo de idoso, e aí a guia que era 10 vai virar 4 mil. Ele não tirou R$ 1 do bolso. E o dinheiro chegou para transformar a vida de pessoas. Agora vamos supor que ele tinha restituição, né? Que era 100 mil, ele pagou ali durante o ano 102 mil. Então ele tem 2 mil de restituição. Se ele destinar 6 mil para o FIA, a restituição dele, que era 2 mil, vai virar 2 mais 8, vai virar 2 mais 6, né? Vai virar 8 mil reais. Então a restituição, ele vai receber esse valor de volta, acrescido Selic, né, que a gente falou de investimento, né? Hoje está investimento que dá Selic, está difícil, né? Então ele recebe esse dinheiro de volta acrescido da Selic, né? Então não sai do bolso dele. Então é muito importante. Ano passado os contribuintes de Montes Claros destinados para o FIA 3 milhões de reais. Né? É um número significativo e somos gratos a todos os contribuintes que cumpriram um papel de cidadania muito bonito, né? 3 milhões mudou a vida de muita criança, de muito idoso, foi um trabalho muito importante, mas pode ser muito mais, né? Então a gente precisa conversar, a gente precisa mostrar o trabalho das associações, das instituições, a gente precisa mostrar isso para que as pessoas conheçam e participem desses projetos, e sejam, né, atuem com cidadania na mais essência que a gente pode ter de cidadania.
E antes de terminar, né, não sei se a gente vai mudar de assunto, mas eu tenho que ressaltar uma coisa. Esse número de 3 milhões é relevante para a cidade e é fruto de uma rede de cooperação importantíssima, na qual se insere de forma assim, maravilhosa, sensacional, os contadores da cidade. Os contadores da nossa região, de Montes Claros, têm sido cada vez mais compromissados com o bem-estar das pessoas, além de compromissados com a justiça fiscal, com a corretude da declaração. Eles estão sendo muito solidários e graças a boa parte do trabalho deles, né, esse número tem crescido cada vez mais. Algumas pessoas, até quando viram, né, as postagens no Instagram essa semana, ou quando virem na nossa página lá no YouTube, vai dizer assim, mas é a terceira vez que esse podcast está tratando desse assunto. Nós já falamos com o Edenilson, já falamos com o Jairo e agora com o Felipe. Então, por quê? Devido à importância e o tanto que nós acreditamos que faz diferença, né? Felipe deu exemplos e se nós fôssemos ficar aqui dando exemplos, nossa, acho que a gente ficaria até amanhã, né? E falando de exemplos, de diferenças, poderíamos, né, tratar de várias instituições. Então, é por isso que a gente retoma esse tema sempre nessa época, né, que é a época da declaração, justamente para fazer esse apelo e esse reforço de que as pessoas façam essa destinação, que é extremamente importante. E muita gente tem medo de cair na malha por causa disso, viu, gente? É importante dizer, não cai em malha, né? Assim, é um procedimento seguro, legal, né? E de fácil acompanhamento. Verdade. Além desse valor, né, da destinação do valor do imposto de renda das pessoas físicas, como você bem ressaltou, né? Quando você foi dizer dessa projeção, estava falando de Montes Claros, mas se eu estiver aqui em Montes Claros também e quiser fazer essa destinação lá para outra cidade, que eu sou de lá e de repente estou morando aqui, é possível, assim como quem está em outra cidade também pode, né, fazer para Montes Claros, como você disse. Mas além desses valores, né, a Receita Federal, ela também destina bens apreendidos, né, em algumas situações que, né, não vão ser incinerados e tal. Então, o que eu gostaria que você dissesse para nós? Qual que é o procedimento para as pessoas ou para as instituições terem acesso a esse recurso? Porque tem muitas instituições do terceiro setor que podem estar nos assistindo. E também para que as pessoas, né, comuns e para a comunidade acadêmica que assistir, entenda quando a Receita apreende algum bem, o que é feito dele e se existe alguma relação aí, né, nos mecanismos, né, entre a destinação do imposto de renda e a destinação desses bens. Primeiro é importante que todos nós tenhamos conhecimento e possamos entender o porquê que a Receita apreende mercadorias, né? A Receita Federal, além de garantir a arrecadação na cobrança dos tributos, né, ela controla o comércio internacional, né, as mercadorias que entram no país e as mercadorias que saem do país. Então, a legislação também, isso não é coisa da cabeça do auditor, né? Isso é coisa que está na lei, né? O que a lei diz? A lei diz o seguinte, que se alguém traz uma mercadoria para o Brasil, né, de fora, importou ali uma mercadoria, um celular, um tablet, um computador, para mandar para o comércio, né, sem pagar os devidos tributos, isso é considerado pela lei de dano ao erário. E de fato é um dano muito grande, porque é o seguinte, essa pessoa que está importando sem pagar os tributos vai concorrer de forma desleal com quem paga o tributo. Você imagina o dono de uma loja de celular do centro da cidade de Montes Claros, está lá vendendo um celular lá, pagando todos os tributos, pagando previdência do funcionário, pagando FGTS, tudo bonitinho, tudo certinho. Aí chega um cara numa banquinha do celular que ele trouxe do Paraguai e vai oferecer 60% do preço, né? O celular é o mesmo, tá certo que um vai ter garantia e o outro a garantia não é lá essas coisas, né? Mas assim, a tendência é que o consumidor opte pelo mais barato, então tá tendo uma concorrência desleal. E a lei diz que nesses casos é perdimento da mercadoria, né? Então toda mercadoria importada de forma irregular está sujeita à pena de perdimento.
E a Receita apreende, atua de forma firme. E o que a gente faz com essa mercadoria? A gente pode mandar para o leilão, então muita gente já deve ter visto aí leilão de bens. Inclusive tem leilão aberto da Receita Federal, tá? Inclusive com um bem muito interessante, que é um barra de ouro, tá no leilão da Receita, né? Que foi apreendida. O leilão passado tinha um Rolex, e não né? É do Migão, do Não, é barra de ouro que vale mais do que dinheiro, né? Com laudo da Polícia Federal, inclusive. Então a gente, detalhe, sobre leilão aí, muitos sites praticando golpes como se fossem da Receita Federal. Tome cuidado, leilão da Receita lá no ECAC, gente, lá no site oficial da Receita Federal. Então a gente pode mandar para o leilão, a gente pode destinar para órgão público e para associações que não tenham finalidade lucrativa, estejam ativas há pelo menos 3 anos e tenham um trabalho público, né? Reverta isso aí para atividades como educação, saúde, segurança, cultura, arte, segurança alimentar, trabalho com idosos, crianças, né? Não só idosos e crianças, como qualquer tipo de população vulnerável, defesa de animais. Então a lista é muito grande, né? Então a gente pode doar para essas entidades ou para órgãos públicos, ou às vezes também a gente destrói, né? Então a Receita Federal, né, de alguns anos para cá, a gente tem tido muita consciência social de que isso pode ser um instrumento importante de transformação de vidas. E a gente quer aproveitar tudo, Lúcio, né? Então eu dou uns exemplos aqui. Por exemplo, para aquelas importação de roupa falsificada, que vinha aos montes, né? Aquele moletom daquele jacarezinho que tem assim, aquele jacarezinho verde, sabe? A gente, apesar de ser um moletom de extrema qualidade, né, que livrarias, é claro que a qualidade não é tão grande quanto da marca, né? É um produto falsificado, que a gente chama de contrafeito. Mas é um produto que atenderia uma pessoa com frio, uma pessoa, né, com uma necessidade. Eu, como Receita Federal, eu não posso doar esse moletom, né, para a pessoa em necessidade. Por quê? Porque a empresa lá do jacarezinho ia me processar, que eu estou violando marca, patente, direito. E eu não posso tirar o auditor fiscal que participou lá daquela operação Carbono Oculto, que está lançando um auto de infração de milhares e milhares de reais para tirar o jacaré do moletom, né? Isso não seria tão... Então a gente começou a fazer parceria com a associação. A gente passa esse material para a associação. Já até assim, muitos parceiros nesse sentido, né? Assim, tivemos inclusive com o sistema prisional, foi um trabalho muito interessante. A gente passa essas mercadorias, vestuários falsificados para as associações, eles fazem o procedimento de descaracterização. O que é a descaracterização, gente? É tirar o jacaré de lá, né? Aí você pode tirar o jacaré, costurar alguma coisinha, colocar alguma coisa em cima, e essa mercadoria está apta para ser doada para quem precisa. Então a gente consegue devolver para a sociedade, né? Isso tem sido muito impactante. A gente fez projetos com toneladas de tênis sendo descaracterizados. Isso é tão gratificante, a gente vê aquele tênis chegando para criança que não tinha tênis para ir para aula, para o trabalhador rural que trabalhava de chinela havaiana no chão quente aqui do norte de Minas. Isso está chegando, essas parcerias têm sido muito produtivas e gerou uma criatividade. Porque quando a gente chama a sociedade organizada para pensar com a gente, o resultado é muito melhor. Então, por exemplo, a gente tinha, não sei se vocês conhecem aí, chama TV Box, que é uma caixinha que o pessoal conhece como Sky Gato. É uma caixinha que serve para roubar sinal TV por assinatura, lá para assistir os canais de TV por assinatura, sem pagar a assinatura da TV. A Anatel proíbe a de importação irregular, e quando a Receita pega, gera o perdimento da mercadoria. Eu imaginava que aquilo servia só para roubar sinal de TV. Então a gente já mandou centenas daquela para destruição. Chegar lá no ferro velho, colocar naquelas prensas assim, sabe? Vocês devem conhecer aí. Amassava tudo e virava um lixo eletrônico. Só que a gente fez parceria com esse pessoal maravilhoso de instituição de ensino, que é um pessoal muito mais inteligente que a gente. E eles chegavam e falavam, não, Felipe, esse trem aí, ó, ele tem processador, tem placa de vídeo e tem memória. Ele tem tudo que um computador precisa ser para ser computador. Só precisa tirar o software que rouba sinal TV e colocar um software de planilha de texto, de reprodução de vídeo, etc. E a gente começou a fazer as parcerias. Fruto disso, a gente conseguiu converter
centenas de TV Box em microcomputadores funcionais, que foram para a escola pública. Recentemente, com a Unimontes, um projeto do professor Álvaro, a gente tirou centenas de softwares desse e colocou jogos educativos para crianças de 2 até 18 anos. Aqueles jogos de matemática que é a cara do OBMEP, jogos de memória, de programação. E isso está nas escolas públicas de Montes Claros, né? A gente está conseguindo reverter isso para a sociedade. A gente transformou bebidas apreendidas em álcool em gel, a gente transformou fumo em compostagem para solo, inclusive o trabalho maravilhoso da FMG, aqui, um trabalho inovador de pegar maços de cigarros, que aquilo é um veneno para a saúde. O cigarro regular já não faz bem. O cigarro do Paraguai é pior ainda, né? Então aquilo é um veneno para a saúde pública. A UFMG, do campus de Montes Claros, recebe esses cigarros apreendidos, fazem a combustão controlada, aí é só o pessoal técnico, a cadeia, para entender, para explicar, mas dessa combustão controlada gera um óleo pirolenhoso que pode ser usado como defensivo agrícola e ainda gera gases que são reaproveitáveis. Então, um trabalho maravilhoso. Isso pode ser convertido em carvão vegetal, que pode ser usado para correção de solo. Então, são trabalhos extremamente sustentáveis que estão evitando lixo, que a gente está trabalhando muito nessa sustentabilidade. Além da destinação normal, a gente pode destinar, por exemplo, um computador para ser usado para uma associação, um veículo para ser usado para associação, ou também, é muito comum a gente também doar celulares, caixa de som, e a associação que recebe fazer um bazar, né? Nesse bazar, vendeu ali e reverte o produto da arrecadação do bazar na sua atividade, que é tão importante para a sociedade. No ano passado, a gente conseguiu destinar mais de 20 milhões em mercadorias, né? Isso foi muito importante para o terceiro setor da região. Excelente. Bom, como você já mencionou, Felipe, algumas decisões na declaração do imposto de renda podem impactar diretamente a sociedade e projetos sociais. Na sua visão, você enxerga espaço para que a declaração do imposto de renda se torne uma ferramenta mais efetiva e mais ativa no desenvolvimento local de Montes Claros? E o que ainda falta para isso acontecer em uma maior escala? A gente fala de tributo, né, assim, imposto, né? Cara, imposto é tão importante para a gente. Eu cheguei à conclusão que imposto é o preço que a gente paga para viver em sociedades organizadas, civilizadas. O preço da nossa civilidade é o imposto. O Estado precisa para controlar, sabe? O que falta para chegar nessa cidadania, para o imposto de renda realmente virar instrumento de transformação social? Acho que falta aumentar a nossa consciência de cidadania. Falta divulgar a informação. Falta a gente conversar. Falta podcast como esse. Falta professoras como a Lucinéia. Falta contadores como você. Para não perder oportunidades de fazer o bem. Sabe? Porque, assim, é tão fácil fazer o mal, né? E fazer o bem, a gente já não tem tanta oportunidade assim. E quando a lei traz a oportunidade, né, a gente não pode perder. A gente não pode perder essa oportunidade de fazer o bem. A gente tem que entender que o imposto é importante para a nossa sociedade. É através do imposto que a gente tem todo tipo de política pública. É através do imposto que a gente tem saúde, educação, segurança, né? Eu gosto muito de conversar. Eu acho que divergência faz parte de tudo na vida. Nós temos que saber escutar, nós temos que saber ouvir. A gente aprende muito na divergência, na dialética, né? Mas tem muita gente que não aceita imposto e opta por sonegar, porque não aguenta mais corrupção. Aí eu falo assim, meu amigo, a diferença de corrupção e sonegação é quase zero. A diferença é que o corrupto vai lá e tira o dinheiro do cofre, e esse cofre é para o povo. O sonegador nem coloca o dinheiro do cofre, né? Nem coloca o dinheiro do cofre. Então está tirando do povo também. Então Impactando o cofre da mesma do maneira. mesmo jeito. Então é importante a gente ter a consciência, é importante a gente ter a cidadania de cobrar de quem está gastando o dinheiro do cofre, né? A gente tem que cobrar os nossos polícias para que gaste bem esse dinheiro do cofre, mas a gente não pode deixar de dar a nossa parte. Então o imposto é isso, é a nossa parte para ter uma sociedade civilizada e destinações como a Profia e para o Fundo Idoso é a nossa oportunidade de fazer o bem. Então a gente não pode perder essa oportunidade.
O aposentado tem a parcela isenta, né, para os maiores de 65, que ela vem no mês, né, ali naquele mês que a pessoa faz os 65, mas a gente está falando da doença grave, né? É importante o seguinte, pessoa com doença grave, né, e aí a lei traz uma relação de doenças graves, né, descardiopatia grave, tem até em algum lugar aqui, a gente pode ler todas, mas isso aí é só dar um Google aí que você vai ver todas as doenças graves. A pessoa que tem doença grave automaticamente vai ter a isenção? Não. E é para todo tipo de rendimento? Não. A pessoa que tem a doença grave, né, é aposentada, mas teve aquele ganho de capital do imóvel que ela vendeu, vai ter a isenção? Não. Essa isenção, ela é para a doença grave, mas para o aposentado, para os rendimentos da aposentadoria, reforma ou pensão, para esse tipo de rendimento. Mas pode ser muito importante, pode ser valores significativos. Mas como é que funciona? Lembra que eu te falei lá das fontes de informação que a Receita tem? A pessoa que é aposentada, ela tem um órgão de previdência dela. Então, por exemplo, se a pessoa é aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social, lá pelo INSS, tem o Regime Geral de Previdência Social que vai informar essa aposentadoria para a Receita. Só que muita gente que tem a doença grave, é aposentada, tem direito à isenção, não sabe que tem e não pede. Se ele não pediu, ele não vai ter, porque essa isenção não é automática. Como é que funciona, né? O ideal, mundo ideal aí, né? A partir da doença, ele vai lá e informa o regime dele. Ele vai lá e vai informar lá no INSS, vai informar, olha, eu tenho uma doença grave, tenho mais de 65 anos, vai fazer a perícia lá no regime, no serviço médico oficial e vai constatar que ele tem o câncer, por exemplo, né? E aí não vai ter desconto. Mensalmente ele não vai ter os descontos, né? Então ele não precisa nem pedir restituição, porque não foi descontado dele, né? Só que muitas vezes a pessoa tem o laudo, tem a perícia, consegue comprovar que está 2 anos com a doença, só que ele não avisou a fonte pagadora dele, então teve 2 anos que está descontando. 2 anos, e o que ele faz? Aí, primeira coisa, né? Vamos lá. Provavelmente ele declarou esses 2 anos aí, ele mesmo declarou que ele não tinha isenção. Primeira coisa que ele tem que fazer, ele tem que retificar a declaração dele. Né? Ele vai retificar, aí tem um campozinho lá na declaração, gente, que é o rendimento tributável. Aí ele vai lá e vai mudar lá, vai rendimento isento, né? Vai retificar. Só que aí, muito provavelmente, vai acontecer o quê? Ele vai cair na malha. Lembra que malha não é punição, ele não caiu porque foi punido, ele caiu por quê? Porque ele declarou que ele é isento, mas a fonte pagadora dele, ele não informou para a fonte falou que era isento, que era tributável. A fonte falou que era tributável, ele falou que não era tributável, ele caiu na malha. Aí, como ele caiu na malha, ele tem que iniciar, ele pode esperar ser chamado pela Receita, ou ele pode iniciar, lá pelo portal ECAC, pela internet, né, com o atendimento eletrônico da Receita, iniciar um processo, né, de antecipação da malha para ele provar que ele tem a doença grave. Ele vai, importante, ele tem que ter o laudo médico, né, emitido pelo serviço público oficial, lá pelo SUS, por exemplo, né, comprova que ele tem a doença, o laudo tem os requisitos que tem ali para comprovar, e é muito importante a questão da data também. O laudo tem que conseguir falar desde quando que ele está doente, né, porque se não conseguir falar desde quando é a doença, vai valer a data do laudo. Aí ele vai dar entrada nesse processo, a Receita vai analisar esse processo, estando tudo certo, vai liberar essa declaração que está retida em malha e ela vai entrar para os lotes residuais de restituição. E a pessoa vai receber a restituição que é devida. Então, da mesma forma que a gente estava falando sobre a importância das pessoas conhecerem a destinação para o FIA, igualmente a gente tem que falar da importância do aposentado que tem uma doença grave, que tem uma cardiopatia grave, ter acesso à informação, porque a justiça fiscal, inclusive esse é o posicionamento da Receita, não é cobrar de quem não tem que pagar. Né? De quem não tinha que pagar e pagou, a justiça fiscal é devolver, é dar restituição. E é muito bacana, essas restituições, às vezes, elas dão valores significativos. Né? Só para quem pode ser assim, R$1.000, R$2.000, R$3.000, mas essa restituição, eu já peguei casos que deu mais de R$500 mil de restituição. Mais de um exercício, porque essa pessoa tinha muito
é muito valor de imposto retido durante os vários anos. Então, eu já peguei casos de mais de 500 mil que volta para a pessoa que muitas vezes vai poder ali investir na saúde, que vai melhorar a vida econômica dela de forma justa, porque não era para ela estar pagando tributo, né? Mas é importante que todos esses requisitos sejam observados. Importante dizer, ele tem um laudo, mas o laudo não consegue comprovar a doença. O laudo tem que comprovar a partir de quando, a data, tem que ter todo esse documento, né? Correr atrás da informação. E é importante também o seguinte, às vezes é um pouco burocrático, às vezes vai precisar de ajuda, né? Ainda bem que na nossa cidade temos bons profissionais da área contábil, né, que podem ser procurados, podem orientar esses contribuintes para que façam valer o seu direito. Joia. Nós estamos caminhando para o fim, infelizmente, já está terminando. Eu estava dando aqui uma olhada nas nossas caixinhas de pergunta e uma coisa me deixou feliz. Nós já respondemos as perguntas que foram feitas na caixinha. Então, isso é um bom sinal, né, de que nós estamos alinhados aí com o que as pessoas estão perguntando. Só uma das perguntas que nós não respondemos foi perguntar se a Receita faz algum tipo de fiscalização desses valores que são destinados. Do FIA? Do FIA. Assim, não é da nossa competência, derivada da lei, né, fazer esse tipo de fiscalização. Mas esses valores são extremamente fiscalizados, né? Tem outros órgãos que acompanham. Então, vamos por parte lá. O Ministério Público Estadual acompanha, né? Nós temos coordenadoria de criança, de adolescente. O Ministério Público é parceiro e toda a sociedade civil organizada pode fiscalizar, pode acompanhar. Então, cidadania é isso, né? O que é cidadania, gente? Cidadania é o conjunto de direitos e deveres, né? Muitas vezes a gente pensa só no direito, muitas vezes a gente só no deveres, né? A gente exerce a cidadania plena quando a gente está cumprindo nossos direitos, né? E exercendo nossos deveres também. Nós, como cidadão, eu posso acompanhar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Pode até fazer parte. Pode até fazer parte. Olha só, isso aí é um nível ainda, um degrau ainda maior de cidadania, né? Então, a pessoa física pode ir lá acompanhar o conselho, ver onde é que está gastando, ver como está gastando. Os editais, que tudo isso é feito com edital, né? São públicos, eles podem ser acompanhados. Então, além do Ministério Público, a Câmara de Vereadores pode acompanhar também. Toda a sociedade pode participar e quando a sociedade participa, fica mais efetivo, tem uma validade muito maior. Então, assim, a Receita, ela está na parte tributária, de orientação, de falar que isso pode, que isso é devido. A parte de execução, tem outros órgãos parceiros que acompanham de perto, e aqui na nossa cidade a gente sabe que esse valor tem chegado para as associações, e tem chegado nas crianças, tem chegado nos adolescentes, nos idosos, e tem transformado vidas. Inclusive tem um vídeo nas redes sociais, né? Inclusive você postou ele novamente, né? Exato. Sua com o promotor, justamente falando dessa importância da destinação e a presença do promotor justamente para mostrar que é um trabalho em parceria, né? Também. Bom, Felipe, depois dessa conversa que é muito importante, também é muito proveitosa, ficou claro que a Receita ela busca trazer ferramentas para a população que facilitem essa declaração do imposto de renda. Mas mesmo com essas ferramentas que facilitam as declarações, ainda existem muitos erros que são cometidos. Então, se o senhor pudesse deixar um único conselho prático hoje para o contribuinte brasileiro, qual seria? Não deixe para a última hora. É impressionante como o brasileiro costuma deixar tudo para a última hora. E a pressa é inimiga da perfeição, já diria a minha avó e todo mundo aí, e o ditado popular é muito sábio. Quando as pessoas deixam para a última hora, o risco de ter erro é muito grande, Então, a organização é fundamental, né? Ter a documentação, ter tudo. E quanto antes você faz, mais tempo você tem para a conferência. Então, a grande dica é não deixe para a última hora. Show, excelente. Felipe, só tenho a agradecer, né, a sua presença, a sua disponibilidade, a prontidão no aceite, né, para estar aqui conosco. Sei que sua agenda é apertada, né, mas fiquei extremamente feliz com o seu aceite e hoje com a nossa conversa, que foi excelente, eu
não tinha dúvidas de que seria diferente, né? Eu tinha certeza que seria assim. E nós não estamos fazendo a gravação ao vivo para ver a repercussão, mas pelas carinhas dos meninos que estão aqui nos acompanhando, né? Toda a equipe do projeto que está aqui conosco já é perceptível, né? Como o nosso bate-papo foi interessante. Além desse conselho, você gostaria de deixar mais alguma consideração final? Deixo meu agradecimento. Obrigado pelo convite, né? Eu gosto muito de estar nesse ambiente universitário, é aqui que as ideias se afloram, é aqui que tem essa pujança, né? Que é tão boa de estar junto. É excelente sentir isso, né? Eu lembro da época que eu era acadêmico, né? A mensagem que eu deixo, né, é que a Receita Federal é parceira da sociedade. A Receita Federal quer ser instrumento de justiça fiscal e transformação social. Conte sempre com a nossa delegacia da Receita Federal aqui em Montes Claros. Muito obrigado pelo convite, espero que a gente tenha outras oportunidades de estar junto, né? E é isso, é deixar a Receita à disposição da sociedade. Obrigada. Eu quero agradecer também toda a equipe, né, que trabalhou antes, que está aqui conosco trabalhando durante esse evento, a equipe do Projeto Cast, os técnicos aqui da universidade que nos ajudaram, né, a montar toda a estrutura aqui. E é claro, não posso deixar de agradecer os nossos apoiadores, porque nós temos, né, apoiadores aqui para termos todos esses copos, né, e fazer os eventos, enfim. Então, nós temos o Arquiva Multas, a BRM Cosméticos, a JNV Personalizados, a Márcia Araújo Odontologia Estética e a Matur Contabilidade. Bom, eu gostaria de pedir para quem vai assistir esse podcast para que possa seguir as nossas redes sociais e também compartilhar os nossos conteúdos. Joia! Aí agora nós vamos entregar aqui ao Felipe uma lembrancinha de um dos nossos apoiadores, mas já vou adiantar para Felipe que, na verdade, como nós estamos na semana do Dia das Mães, o presente não vai ser para você. Vai ser para sua esposa e para sua mãe. Melhor ainda. Muito obrigado, viu? Agradeço muito. Em nome delas, tenho certeza que elas vão adorar. Muito obrigada. Pessoal, nos siga lá nas redes sociais. Não esquece, se o conteúdo estiver interessante, compartilhe. Até a próxima. Tudo bem, meninos?